Paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos no momento da nossa live, que é toda terça e quinta, às 22 horas, na página do Facebook, facebook.com/Paz e Vida Peruíbe. E também no nosso canal no YouTube, @PR Guilherme Correia 7. Que você possa participar das nossas lives, possa também estar orando junto, na certeza de que Deus tem ouvido e respondido às nossas orações. Quando nós buscamos o Senhor Jesus, muitas pessoas são aficionadas com a placa da igreja, com a liderança, com o líder, com o pregador, com o bispo, com o apóstolo, e tantas coisas que elas colocam em primeiro lugar. Mas eu quero te dizer que o mais importante na igreja, que somos nós reunidos em nome do Senhor Jesus, a igreja viva, a igreja que não é num templo, não é numa sala, não é entre paredes, mas a presença de Jesus. Porque, na realidade, a igreja não pertence a ninguém. E aquele que ousar dizer que a igreja é dele, está mentindo. Porque nós somos ovelhas do bom pastor. O bom pastor que deu a vida por cada um que ele ama. E ele ama você, ama a mim, ama a todos nós. Então, quando você tiver que buscar uma palavra, buscar uma igreja para você congregar, se na tua cidade não tem paz e vida, busque uma igreja que pregue a palavra de Deus através da Sagrada Escritura, que não tenha comércio, que não tenha leilão de ofertas, que não tenha barganha, todas as circunstâncias que são fundamentais e que pregue principalmente o senhorio do Senhor Jesus e a graça de Deus. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 1, diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, dentre os melhores despojos, e o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, tem ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O que nós entendemos desse texto? Que Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Já era algo diferenciado, porque ou a pessoa era rei ou ela era sacerdote. Então ele ali tinha duas funções: rei de Salém, o rei da paz, e sacerdote do Altíssimo. Abraão, ele estava aqui, sendo um homem escolhido por Deus, aquele que depois foi chamado o pai da fé, mas quando ele regressa de uma batalha que ele tem vitória, e Melquisedeque, que é esse rei da justiça, esse rei da paz, ele vai ao encontro de Abraão, então Abraão pega tudo aquilo que ele recebeu, que ele pegou, que ele conquistou, e ele dá o dízimo, 10%, para Melquisedeque. A Bíblia fala que o menor é abençoado pelo maior. Então, naquela época, o pai Abraão, para o povo judeu, era aquele homem escolhido de Deus. Até hoje, o judeu pensa dessa maneira.
Mas quando ele encontra Melquisedeque, que ele dá o dízimo, ele encontra o quê? Alguém superior. Alguém que fala aqui nessa palavra que ele tem uma promessa, ele tem a genealogia que não é contada entre eles, entre aquelas tribos que estavam lá, e ele toma os dízimos de Abraão, ele recolhe e abençoou o que tinha as promessas. As promessas eram para Abraão e apareceu alguém maior para poder abençoá-lo. E ele diz, olha, contradição nenhuma, porque o menor é abençoado pelo maior. Então você vê que esse rei, ele tipifica quem? O Senhor da glória, o Senhor Jesus. Aquele que já naquela época do Antigo Testamento, na época da lei, era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando você tiver que congregar, que buscar uma igreja, que procurar uma palavra, procure aonde Jesus realmente é anunciado, aonde a graça de Deus ela é permanente, aonde não haja barganha, aonde não haja indução do comércio, aonde não haja aqueles sacrifícios anteriores da lei, porque tudo isso, lá naquela cruz, o Senhor Jesus resgatou. Quando ele disse, está consumado, ele disse, olha, tudo que era contrário a vocês foi riscado. Hoje, quando você crê no Filho de Deus, quando você recebe Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você passa de criatura a filho. Você é herdeiro das promessas, como era o pai Abraão. Por quê? Porque pela palavra de Deus, você se torna filho de Abraão pela fé. Então você é participante de todas as promessas como um herdeiro daquilo que é contido na Sagrada Escritura. É isso que você tem que ter dentro do coração. O homem em si, ele é um escolhido por Deus, um canal de bênçãos. O pastor é o anjo da igreja, mas quem faz o milagre é Jesus. Quem faz a unção ser derramada, quem está ao nosso lado, é o próprio Deus. Isso você tem que ter no teu coração. E pode ser o homem mais poderoso, o maior pregador do mundo. Hoje, muitos se intitulam apóstolos. Mas se não houver a vontade do Pai, o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para conceder aquela bênção, nada vai acontecer. Mas o Senhor Jesus, ele tem o melhor para cada filho. E ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia. E o mais ele fará. A Escritura Sagrada afirma isso. Então, quando você coloca a tua fé, a tua confiança nos reis dos reis e no Senhor dos senhores, naquele que é o advogado dos advogados, o médico dos médicos, que tem toda a autoridade e poder, porque está escrito na Escritura que não há nome maior do que o nome do Senhor Jesus. Toda a autoridade foi dada a Jesus, no céu, na terra, no universo. O nome de Jesus tem poder. Por isso nós oramos em nome de Jesus, sabemos que Ele mesmo prometeu de voltar ao Pai, mas enviar o Espírito Consolador, de onde nós estivermos reunidos como igreja, com fé. Isso é a igreja. São pessoas que se reúnem em nome de Jesus, na mesma fé. Ele está presente. E Ele mesmo afirma que Ele nos ouve, que o Pai nos ouve porque oramos no nome dEle, do seu único Filho Jesus, do unigênito de Deus. Então, quando você faz assim, o Pai ouve e o Pai responde. Porque os seus olhos não estão fechados que Ele não possa nos ver. Os seus ouvidos não estão tapados que Ele não possa não ouvir. E nem as suas mãos continuam pregadas numa cruz que Ele não possa estender para nos abençoar. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quando você coloca essa fé em ação,
não no homem, mas na palavra do Senhor, na promessa que foi concedida àquele que crê. Porque Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. O milagre acontece. Que você nessa noite, nessa breve meditação, nessa reflexão, você possa colocar toda a tua fé em ação, crendo no nome do Senhor Jesus, crendo no nosso Deus, que é poderoso, bondoso, misericordioso e longânimo, e buscar, através da oração, uma oração que nós fazemos agora em concordância, para que você possa estar abençoado. Então, reflita sobre isso. Se você precisar, ouça novamente. Coloque no teu coração uma situação, algo que é fundamental. Aquele que está na liderança, aquele que está na frente, na nossa retaguarda, que nos livra, que nos guarda, e que conhece o nosso deitar, o nosso levantar e o nosso amanhã, é Deus, é Jesus. Não há outro que substitua esse nome. Não há falsos deuses, falsas promessas, homens que sejam todos poderosos, porque a única certeza que todo homem, todo ser humano, toda mulher tem, é que um dia nós iremos ser resgatados, recolhidos pelo Senhor. O nosso corpo vai perecer e a nossa alma, ela volta para Deus se você tiver fé em Jesus, se você for salvo, ou você vai ter uma condenação eterna. Uma palavra dura, mas uma palavra que está na Escritura Sagrada. Não adianta o conformismo, vamos acreditar no purgatório, vamos ali acender uma vela, vamos fazer uma reza depois no 7º dia, no 30º dia. Não, é em vida que você decide. A escolha é agora. E como a palavra de Deus afirma, se hoje ouvires a palavra do Senhor, não endureça o teu coração. Se dobre, clame, busca, ora, e você vai encontrar aquilo que você precisa, aquela paz interior e aquela certeza que Deus ouviu a nossa oração e que o melhor já está a caminho. Então reflita sobre isso e vamos orar, porque é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus amado e soberano, eu agradeço, Senhor, pela Tua palavra, pelo esclarecimento que vem através do Teu Espírito Santo, e que todos possam compreender aquilo que foi anunciado e pregado, porque eu creio, Senhor, meu Deus, que tudo é pela fé. A fé no Deus vivo, no Deus do amor, no Senhor Jesus, que está no meio de nós nesse momento, visitando a cada um que está buscando, na certeza, Senhor, que nós colocamos em nosso coração, na esperança viva e na fé em ação, apresentando agora as nossas petições. Então ouve, Senhor, cada pedido e atende, Senhor, naquele necessitado, naquele que está precisando de uma cura, de um milagre, aquele que precisa, Senhor, de paz no seu coração, aquele que precisa entender que há um único e verdadeiro Deus e que o único e verdadeiro caminho para a salvação é através de Jesus. Que as pessoas não fiquem firmadas em ponderações e em situações humanas, mas que elas possam realmente ter dentro de si o bom pastor que é Jesus. Que essa certeza e essa fé que vem através do Teu Santo Espírito possa ser derramada agora sobre cada um que está orando, para que essa pessoa possa dentro de si acreditar que o sobrenatural, o milagre em todas as áreas da vida já está sendo providenciado e a caminho. Porque nós veremos a glória do Senhor, veremos sobrenatural, o milagre, aquilo que nós precisamos acontecer para o bem. Porque o Senhor é o Deus que não desampara nenhum filho e é o Deus que é o socorro presente na hora da angústia. Então visita, Senhor, agora cada pessoa e traz aquela resposta, aquela inspiração que venha trazer a alegria no coração, a verdadeira paz,
a alegria de te servir, porque fazendo assim, nós iremos ter gratidão em nosso coração e pouco a pouco seremos transformados em verdadeiros adoradores, conforme afirma a tua palavra. Aqueles tais que o Senhor busca, que adoram em espírito e em verdade, não em templos, não em placas de igreja, mas através do próprio coração. Então que essa virtude seja derramada agora, o entendimento, para que o Senhor possa trazer uma resposta para cada situação e a alegria de te servir. Também visita as nações do mundo inteiro, terminando essas lutas e essas guerras, e abençoa, Senhor, a cada um de nós, os nossos familiares, o nosso país, a nossa igreja, a membresia e a nossa casa, a nossa cidade de Peruíbe, e fica ao lado de todos nós, nos livrando de todo mal. Assim nós oramos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Aleluia. Erga a mão ao alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje, sempre e eternamente. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Próxima terça-feira, 22 horas, nós temos esse encontro marcado através da nossa live, na página do Facebook e no canal do YouTube. Que você possa ser poderosamente abençoado e fique em paz. É quarta-feira, diz o horas, vem buscar. Na paz e vida o Espírito Santo vai te tocar. Com o pastor Guilherme a palavra vai falar. Abrindo o coração, é tempo de se entregar. Domingo às 7h30 não pode faltar. A presença de Deus vem te abençoar. De braços abertos Ele vai te receber. Na casa do Pai, tua fé vai renascer. Venha, venha buscar a presença de Deus. Na paz e vida, Ele espera por você. Cura, paz, bênção e salvação. O amor de Cristo é tua direção. Não deixe pra depois, o momento é agora. A graça te chama, vem sentir, vem sem demora. Pastor Guilherme vai pregar, o céu vai se abrir. É tempo de